Glória a Deus. Amém, irmãos? Noel, pastor Hélio, vamos começar? Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, nós vamos começar hoje a falar de escatologia. E, incrível que pareça, irmãos, para a gente estudar o Apocalipse, o primeiro texto que você tem que ler é Amós 3:7. Está escrito assim, ó: certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos seus servos e profetas. Então, irmãos, o Apocalipse, nós estamos vivendo o Apocalipse agora, e outra coisa importante saber, não está na ordem cronológica de acontecimento. Devido a não estar na ordem cronológica de acontecimento, é que existe tanta confusões, heresias e ensinamento errado, porque não está na ordem de acontecimento. Então, nós vamos começar exatamente no capítulo 16, não, primeiro eu vou ler 1:3, depois de Apocalipse 1, versículo 3, que todo mundo sabe de qual, aí nós vamos para Apocalipse 16, amém? Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já está ali, já, está vendo, irmãos? Ó. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras dessa profecia, bem-aventurado aqueles que ouvem e as guardam, as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, é o único livro da Bíblia que tem essa referência de bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que guarda, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Antes, há uns anos atrás, a pessoa lia o Apocalipse e não entendia nada, porque não podemos ler ele, nem estudar ele, capítulo por capítulo, assim, na ordem que está escrito. Não é assim que funciona. Nós vamos estudar aqui, nós vamos exatamente falar do assunto. Nós vamos começar no Apocalipse 16. O versículo vai ser 16, versículo 2. Apocalipse 16, versículo 2. Por que nós vamos começar com esse livro? Irmãos, eu estava ministrando a escatologia para os irmãos, a primeira vez, e o Espírito Santo falou comigo assim: mostra primeiro o que vai acontecer com os ímpios, para depois mostrar o que vai acontecer com a igreja. Vocês estão vendo esse banho aqui, irmãos? Presta atenção aqui, ó. Tribulação, a grande tribulação. Irmãos, nós vamos ler um texto agora que somente vai atingir os ímpios, somente vai atingir aqueles que não serão salvos, porque a igreja vai ser arrebatada aqui, na sétima trombeta. Nós vamos ver isso com convicção bíblica, nós vamos estudar isso aqui. Então presta atenção, quando a igreja ser arrebatada, aí vai acontecer isso aqui. E o Espírito Santo falou comigo: começa mostrando para a igreja o que vai acontecer com os ímpios. Então, está escrito assim, ó, Apocalipse 16:2: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e abriu-se feridas malignas, dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Irmãos, a primeira, isso aqui, Deus já, quando acontecer aquilo ali, já aconteceu vários flagelos aqui, ó, na tribulação onde a igreja vai estar. Mas agora nós estamos lendo um texto onde a igreja não está. A igreja vai estar no céu, a igreja foi arrebatada. Aí aqueles homens que ficaram, quem homens que ficaram? Aqueles ali, ó, aqueles que tinham a marca da besta, aqueles que aceitaram o número 666, que é isso aqui, ó. Porque, presta atenção, irmãos,
O anticristo, quando ele vier, ele não vai falar para o pessoal assim, ó, aceita a marca da besta, você compra a vida. Não, ele não vai falar isso não, irmãos. Vai criar um certificado digital do governo mundial. Vai ser um pequeno QR Codezinho. Não vai ser chip não, vai ser um QR Code que é mais fácil para ter o carinho, não tem que enfiar, entendeu? Um QR Code pequenininho. Onde dentro desse QR Code, alguém está vendo um bem pequenininho aqui dentro? Bem pequenininho, vai ser menor ainda. Vai ser uma coisa bem pequenininha, aonde vai falar o seguinte, ó, se você tem conta no banco, se você quer vender, se você quer trabalhar, se você quer receber, você é obrigado a fazer esse cadastro digital. Então, vai ser um pequeno QR Codezinho. Esse cadastro digital, a pessoa faz, aí ele entregou a sua alma para o diabo e não tem mais salvação. Aí, é o que vai estar bem claro ali, ó. O que tinha a marca da besta e adorar a sua imagem, porque depois que pegar essa marca, não tem retorno. A segundo versículo, nós vamos ler a segunda taça, Apocalipse 16, versículo 3. Apocalipse 16, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse transformou em sangue como de uma pessoa morta, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha aqui para vocês verem. É uma taça por ano, tá, irmãos? Quando nós daqui parece que é um cilindro, não é assim não. Uma taça por ano, uma trombeta por ano. Só os selos que nós vamos ler aqui, 4 selos, que vai ser aberto entre as trombetas. Mas presta atenção, quando passar um ano, que o pessoal está sofrendo com as chagas, com as feridas, que são feridas abertas no corpo, porque eles receberam a marca da besta, porque eles receberam esse certificado digital para tirar o dinheiro do banco, e mas não adianta nada a pessoa ter 1 bilhão no banco. Não adianta nada a igreja evangélica ter 200 milhões no banco, 400 milhões no banco, porque na hora que chegar aqui, ó, que isso aqui vai acontecer aqui, ó, depois de 3 anos e meio, eu vou estudar isso hoje. Depois de 3 anos e meio, quando Cristo estiver governando o mundo, é que ele vai exigir isso aqui. Os primeiros 3 anos e meio, ele não vai exigir, porque por enquanto o mundo está se preparando para a moeda digital. Hoje 100 países têm a moeda digital, mas são 200 países. Quando os 200 países têm a moeda digital, aí vão entregar o poder para o anticristo. E ele vai chegar lá, e já tive na primeira trombeta aqui, que Deus vai estar pegando eles vão começar a perseguir nós, não vai ser assim não. Então, no segundo ano, vai acontecer aquilo ali, ó, o mar. Tudo que estiver no mar vai morrer. Imagina o fedor que vai ser no planeta. O terceiro ano, Apocalipse 16, 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nos mananciais, e eles se transformaram em sangue. Agora não tem água potável mais. Rios e mananciais. Acabou a água potável. Ou seja, o terceiro ano. Olha o sofrimento. Pensar que aquele corpo todo cheio de feridas abertas era muito. Aí vem o segundo. O mar todo se transforma em sangue fedorento, porque os animais tudo morreu, tudo que está lá morreu. Aí vem esse aqui. Não tem água potável, não se bebe água potável no terceiro ano da grande tribulação. A igreja não estará aqui, porque a igreja foi arrebatada aqui, na 7ª trombeta. Irmãos, vamos para o próximo. Apocalipse 16, versículo 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Irmãos, o que vai acontecer? Deus vai abaixar o sol 5 centímetros. 5 centímetros é isso aqui? 5 centímetros que Deus mandar o sol abaixar. 5. Não precisa ser 10 centímetros, não. 5 centímetros para acontecer aquilo aqui, ó. Eles vão ser queimados. O sol vai queimar a pele.
Por isso que Deus falou com o Espírito Santo comigo: mostra primeiro o que vai acontecer com os ímpios. Depois nós vamos para 16:10. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, que é lá em Roma, cujo reino ficou em trevas, de tanta agonia, e os homens mordiam sua própria língua. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, que é em Roma. Vamos estudar isso aqui, nós vamos ver isso aqui tudo, tá, irmãos? De tanta agonia, e os homens mordiam sua própria língua. Irmãos, olha só para vocês verem. A sexta, 16:12. 16:12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Esse rio Eufrates, ele já está praticamente seco. Ele só tem 10% da água do que ele existia antigamente. Ele é um riacho, ele não é rio mais hoje. Ele é um riachozinho. E a sétima trombeta, 16:17. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e o templo saiu em alta voz, e um templo saiu com alta voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Então, irmãos, por que o Espírito Santo me orientou? Nós começamos a mostrar o que vai acontecer com os ímpios, porque agora nós vamos ler essa primeira parte aqui, que é a tribulação. Aqui a igreja não está. Nós lemos aqui, a igreja não está, mas aqui agora nós vamos começar aqui, a igreja está, porém a igreja não será atingida com a ira de Deus. Nós vamos ler isso aqui. O povo de Deus será separado, o povo de Deus será selado. Mas o maior problema nessa questão é que eles pensam que não tem jeito de Deus fazer separação. Claro que tem jeito de Deus fazer separação. Deus já fez isso lá no Egito e vai fazer novamente. Ou seja, ele vai derramar a sua trombeta, o primeiro selo. Apocalipse 6:3. Apocalipse 6, versículo 3. Agora eu estou falando desse tempo que vai começar. Isso pode começar aqui 2030, 32, não passa de 2000. É quase impossível isso aqui começar em 2033, o que eu vou ler aqui agora. Porque na hora que o anticristo assumir, Deus vai começar a mandar flagelo sobre os ímpios. Que isso aqui é o final, a igreja foi arrebatada. Mas aqui, o começo do sofrimento deles vai ser aqui, ó. E a igreja não será atingida. Apocalipse 6:3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, viu-se uma segunda criatura dizer: venha. Versículo. Continua o 4. Então saiu outro cavalo. Esse era vermelho. Então saiu outro cavalo. E este era vermelho. Cavaleiro, você tem o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. E ele foi dado uma grande espada. Irmãos, o próprio Deus já fez isso com o rei Josafá. Quando 4 cidades, 4 reis vieram lutar contra Judá, e Josafá ficou preocupado. Josafá ficou, mas ele chamou o povo para o jejum, ele chamou o povo para a oração, e chamou o povo para o louvor. E o que aconteceu? Os exércitos vieram e eles lutaram entre si, mataram eles todos, morreram. O vale de Josafá ficou cheio de mortos, e Israel não levantou uma espada. O próprio Deus lutou. Aqui vai ser a mesma coisa. Esse cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz dos homens, para que o matasse uns aos outros. E ele foi dado uma grande espada. Versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, viu uma terceira criatura, veio dizer: venha. Eu olhei, eis que diante de mim havia um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma mão, uma balança. Aqui vai ser uma infração que Deus vai colocar no mundo quando o anticristo começar a governar. Porque esse período aqui, ó, esse selo vai estar entre as trombetas, que nós não lemos ainda. O cordeiro abriu o terceiro selo, viu a terceira criatura: venha. Eu olhei, eis que de mim havia um cavaleiro que tinha uma. Versículo 6. Então eu vi que parecia uma voz
entre os 4 criaturas, dizendo: 1 quilograma de trigo por denário, 3 cevadas por denário, e não danifique o azeite ou vinho. Aqui vai acontecer o seguinte: quando o anticristo assumiu o governo do mundo, que está muito próximo, não pode, não passa de 4 anos, é muito difícil acontecer, mas pode ser 4 anos, quando todo mundo tiver moeda digital, vai ser entregado o poder para esse anticristo. Então, Deus vai mandar uma infração, porque isso aqui, isso vai ser uma infração, as coisas, o verde, a agricultura vai ser danificada. Esse selo aqui, é provável que quando acontecer isso, que a igreja vai estar aqui, nisso aqui, a igreja sofra um pouquinho com isso. Isso aqui é o único selo, é o único flagelo de Deus, que nós estamos aqui, nós vamos passar um sofrimentozinho, essa inflação, que vai ser uma inflação do mundo, porque ele vai começar a governar o mundo, as mídias estão no nome dele, vai falar que ele está fazendo tudo de melhor do mundo, aí Deus vai danificar as agriculturas. Então vai acontecer isso aí. O versículo 9, 7, 6, 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi uma voz da 4ª criatura dizer: venha. O 8. Eis que diante de mim havia um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia. Isso significa o seguinte: esse cavalo passa matando, e o inferno seguiu. O Hades seguia, então, todas as pessoas que vão para o inferno. Ele não vai matar ninguém que tem o sangue de Jesus. Ele não vai matar nenhum cristão lavado pelo sangue de Jesus, porque o texto é bem claro: o Hades seguia significa o inferno seguia. E perto foi lhe dado um poder sobre o quarto da terra, para matar pela espada, pela fome e pragas, por meio de animais selvagens da terra. Presta atenção, irmãos. Quando nós lemos aqui nas taças, não tinha nada de terça parte, quarta parte. Vocês observaram isso? Aqui que a igreja não está, tudo era 100%. Vamos observar isso? Mas aqui que a igreja está, os flagelos não atingem a terra 100%. Aqui vai ser sempre terceira parte, quarta parte. Por quê? Porque a igreja está aqui. Então a igreja está aqui. Esses flagelos aqui, não atingem a igreja. Nenhum cristão vai ser atingido. Porque, olha aqui, vai matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Aqui ainda não chegou esse selo digital. O anticristo aqui ainda não implantou, porque só vai ser implantado depois de 3 anos e meio. Esse aqui é 7 anos, são 7 trombetas. Na metade é que vai ser implantado é o que eu já falei aqui, um certificado digital do governo mundial, que não será o anticristo, mas chega assim, pica esse talão da besta para você comprar ele. Não, não é assim, não, eles não é besta, não. Eles é besta porque não quer Deus, mas não é idiota. Mas a mídia que está dando deles vai fazer, aqui vai ter que ter um certificado digital, aí que vai ser um QR pequenininho na testa e na mão, para comprar, para vender, mas não é agora ainda. Não é agora, não é aqui, não é nessa parte. E nós aqui vamos ser atingidos dessa fome, por pragas, por meio de animais selvagens? Não, nós não vamos. A igreja não vai ser. Versículo, agora vocês prestem atenção aqui, Mateus 24, 9. Mateus 24, 9, irmão. Agora Jesus falando, presta atenção, irmãos. É duro, Jesus falou, e o que Jesus falou tem que acontecer. Não tem jeito para você sair fora de que Jesus falou que ia acontecer. Jesus falou assim, então eles o entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então aqui, o que é a grande tribulação aqui? É a ira de Deus contra os ímpios, que nós não seremos atingidos, nós vamos ver isso aqui na frente. Daqui a pouco eu vou ler sobre isso. É a ira de Deus contra os ímpios. Mas agora Jesus está falando aqui de uma ira que ira. A ira do diabo contra nós, contra aqueles que têm o nome de Jesus. Então não tem diante de nós ter um ensinamento aí, não, que vai ser arrebatado aqui antes. Não existe isso, irmãos. Nós vamos ter que passar
por isso aqui, que está próximo. Seremos odiados por causa do nosso nome de Jesus. As pessoas vão odiar a gente. O anticristo vai vir através do diabo na vida deles, perseguindo a igreja mesmo. Hoje não estão aqui, segundo pequeno, estudando a Bíblia. Quando acontecer isso aqui, 3 anos e meio de tribulação, vai ter uma multidão de gente cristã escondido para ouvir a palavra de Deus, porque as Bíblias serão todas recolhidas. Vai ter outra Bíblia no telefone, igual está o telefone. Tá bom, essa tradução está ótima, mas essa Bíblia vai ser tirada. Esse Papa que morreu, ele já encomendou uma Bíblia atualizada. E essa Bíblia atualizada encomendou para a inteligência artificial, ou seja, passou uma inteligência que ele não quer. Uma das coisas que ele não quer, Jesus é o Salvador. Quer que tira todos os versículos que falam sobre o homossexualismo. E tudo quanto é pecado que ele puder eliminar, essa Bíblia atualizada que o mundo vai ter acesso, nós não. A nossa Bíblia vai ser tirada. Irmãos, agora nós vamos ler, volta para o Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11. Apocalipse 6, vamos ler o 9, depois o 10 e o 11. Quando ele abriu o quinto selo, presta atenção aqui, irmãos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. Isso aqui é a igreja atual? Não. Está vendo aqui o versículo 9? Eles clamavam em alta voz: até quando, o soberano e santo e verdadeiro, não julgarás, nem vingará o nosso sangue dos caídos sobre a terra? Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi dito que esperasse um pouco, mas até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles foram. A primeira parte, irmãos, são os crentes da igreja primitiva, que durante 300 anos o imperador romano matou, pôs fogo, jogou para leões, que morreram 300 anos. Então, a primeira parte diz que é esses que estão. O que foi falado com eles? Espere um pouco, que ainda falta completar o número. Esse número será completado com a igreja atual, e nós somos a igreja atual. Nós somos a igreja do arrebatamento. Irmãos, milhões de pessoas da igreja hoje não vão conhecer a morte física. E alguns milhares vão morrer por causa da ira do diabo contra nós. Mas alguns, na hora que aconteceu o arrebatamento, quem estiver vivo, que será muita coisa, muita gente, simplesmente vai morrer, o corpo vai ser transformado. Então aqui, então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos como eles foram. Isso é os selos. Irmãos, vamos ler agora o 6º selo, Apocalipse 6:12. Vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. 7º selo, Apocalipse 8, versículo 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Irmãos, esses selos vai acontecer entre as trombetas. Deus, alguns selos, vocês viram que são flagelo sobre os rios. Agora nós vamos ver aqui agora o que Deus tem preparado para a igreja. Primeiro nós vamos ver sobre o livramento. Apocalipse 7, versículo 1, 2, 3 e 14. Um de cada vez. Apocalipse 7, versículo 1, 2, 3 e depois o 14. Depois disso, vi 4 anjos em pé, e nos 4 cantos da terra retendo os 4 ventos,
da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre água alguma. 2. Então ouviu outro subindo do Oriente que tinha um selo de Deus vivo, e ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para causar dano à terra e ao mar. 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a água, até selarmos na testa o selo do nosso Deus. Irmãos, nós não temos selo. Quando eu estava ministrando isso aqui para os irmãos, eu saí ali na rua, alguém te perguntava aqui que tipo de selo seria esse. Eu não sei como é que vai ser esse selo, mas ali fora o Espírito Santo me falou. O selo, meu filho, é o sangue de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quem tem o sangue de Jesus? Nós somos o corpo de Cristo. E é ignorância achar que Jesus derramou seu sangue lá na cruz e não continua derramando até o dia do arrebatamento. Pois é o sangue de Jesus que nos purifica todo pecado. Então, no mundo espiritual, o sangue de Jesus está descendo. O Espírito Santo falou claro comigo: meu filho, não foi o sangue que livrou lá no Egito a morte de todos os povos judeus? Só que lá salvou da morte física. Agora, aqui, o sangue, quando os anjos vierem com esses flagelos, vai acontecer sobre a terra, sobre os ímpios. Quem tem o sangue de Jesus, que é o sangue, não passará por flagelos, que é a ira de Deus contra os ímpios. A grande tribulação é isso. É a ira de Deus contra os ímpios. Nós temos o selo. Nós somos o povo de Deus. Nós temos sangue de Jesus. Não seremos atingidos. Agora, nós seremos atingidos pela ira do diabo. O diabo vai vir sobre a igreja, irmão. Vai vir sobre essa perseguição. Agora, preste atenção aqui, irmãos. O versículo, nós estamos em qual? Presta aqui, ó. E respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro? Perguntaram: de onde que eles estão vindo? É uma grande multidão. É uma grande multidão de salvos. Esses são os que vieram da grande tribulação. Eu acabei de falar com vocês aqui. Vai ser aqui, ó. Vieram aqui, ó. Nessa 7ª trombeta. Uma grande multidão que não podia contar. Respondi: o Senhor sabe. Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro. Irmãos, nós vamos começar a ler agora a trombeta. Porque nós vamos ser arrebatados na 7ª trombeta. Um aluno seminário perguntou: só irmãos, bom, se nós vamos ser arrebatados na 7ª trombeta, é um por ano, então não vamos saber o ano que Jesus vai arrebatar a igreja? Sim, Jesus deixou bem claro: ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Se foi Jesus que falou: ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Jesus não falou assim: ninguém sabe o ano. Não, pelo contrário. O que nós lemos em Amós 3,7? Todo mundo já lembra do versículo Amós 3,7, que é o primeiro versículo do estudo? Todo mundo lembra? Então, de novo, Marcelo, Amós 3,7. Certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos seus servos e profetas. Irmãos, o Apocalipse é uma revelação para agora. Não é para o passado, não é para 80 anos atrás. Não adianta, Deus fechou. Deus colocou tudo misturado para que as pessoas não criassem mais heresia do que já criaram. Então não se lê na ordem de acontecimento, não, está fora da ordem. Aqui, ó, nós estamos em Apocalipse 7,14. Você falou que vai ser o pó de barro. Ele é da besta. Como é que nós sabemos que ele é da besta? É por conta que vai ser assim, que vai ser anunciado na mídia a partir de amanhã. A partir de amanhã, quem vai fazer o cadastro do governo mundial, não compra, não vende, não tira o dinheiro do banco, não recebe aposentadoria, não faz nada. Antigamente teve um dado no 2011
Só usava só o mundo da moda. Hoje você tem que ter um móvel, senão você vai dar ali. Não. Introdução. Agora não é por enquanto não. Por enquanto todo mundo pode usar QR Code, pode usar qualquer coisa, por enquanto. Agora isso aqui vai ser bem claro, vai ser bem divulgado, porque o anticristo já vai estar no poder. Não, nessa época aqui do QR Code, o anticristo já está no poder há 3 anos e meio. Ele já está governando o mundo. Por enquanto não tem isso, por enquanto está capaz. Não, isso é um treinamento. O QR Code é um treinamento para algo que o anticristo vai usar daqui 6, 5 anos. Com certeza. Mas por enquanto não tem nada a ver. Entendeu? Irmãos, vamos ler aqui agora a primeira trombeta. Apocalipse 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e granizo e fogo, você vê gelo, pedra de gelo e fogo, misturados com sangue, foram lançados na terra. 1/3 da terra foi queimada, 1/3 das árvores foi queimada, e toda a relva verde foi queimada. Ou seja, você viu ali 1/3? Está observando, irmão? Como a igreja está aqui, todas as trombetas vai atingir a terra com 1/3 parte, com 1/4 parte, porque a igreja está aqui. Agora aqui não tem que ter essa parte, aqui tudo é 100%, porque a igreja não está aqui. A igreja foi arrebatada aqui. A igreja foi arrebatada aqui. Agora vamos para Apocalipse. Outra coisa. Trombeta. Quem vai estar trombeta? Presta atenção. Não, pera aqui. Essas primeiras trombetas aqui, primeira a sexta trombeta, ninguém escuta. Vai acontecer. Os pessoas vão ver o acontecimento. Nós vamos ver, o mundo vai ver. A sétima trombeta não. A sétima trombeta do arrebatamento, o mundo todo vai escutar a trombeta. Não só a igreja vai escutar, o mundo vai escutar, o mundo vai acordar e o mundo vai ver a igreja subindo. Eu ouvi falar que não, nessa debaixo com o particular falando lá. Debaixo é só o céu de Deus escutaria a trombeta. Não. Essa aqui, da primeira a sexta, ninguém vai escutar, vai ver os acontecimentos. Agora a sétima é para o mundo escutar. Deus faz questão. Jesus vai aparecer nas nuvens. E os anjos vão tocar a trombeta. E a trombeta é uma coisa tão absurda de alta que o mundo, todo o planeta Terra, vai escutar a trombeta. E eles vão ver a igreja subindo. Os que vão ficar. Porque quem vai ficar? Só aqueles que aceitaram a marca da besta. Só aqueles que tinham lá 100 mil no banco. Ah não, eu estou com 100 mil no banco. Se eu não pegar o digital aqui, eu vou perder. Irmãos, tem igreja com 200 milhões no banco. Tem igreja evangélica com 200 milhões, 300 milhões. Se aceitar, vai ficar com os seus 200 milhões e passar 3 anos e meio, a igreja vai ser arrebatada e eles vão ficar passando por isso aqui e vão para o inferno, a vida eterna, vão perder a alma por causa do dinheiro. Então Deus hoje não está preocupado, pastores que ganham 200 mil, 300 mil, não, Deus não se preocupa com isso não. Deus quer saber aqui, Deus quer saber aqui, se chegou aqui, ah não, minha igreja tem 200 milhões, eu vou fazer um cadastro lá, como pode ter? Aí já era. Então, agora chegar na hora lá, e aí fala assim, eu tenho 200 milhões, mas está escrito que quem aceitar esse cadastro, vida eterna no inferno, larga para lá. Por quê? Nós vamos viver pela fé. Irmãos, esse 3, vamos continuar aqui, depois eu vou falar, nós chegamos aos 3 anos e meio. Nós estamos agora na 8:7, 8:8. O segundo anjo tocou sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado do mar. E 1/3 parte do mar transformou-se em sangue. Está vendo, irmãos? Com a igreja aqui, você tem que sempre observar isso. A 1/3 parte do mar transformou em sangue, mas as outras partes ficou normal. Os oceanos do mundo, só a 1/3 parte será atingida, está vendo? Por causa da igreja. Agora nós vamos para 8:10. O terceiro anjo tocou sua trombeta,
E um grande estrela que queimava como tocha caiu do céu sobre o texto dos rios das fontes das águas. Mais uma vez, a terça parte. Mais uma vez, mostrando para nós a terça parte. Por quê? A igreja, nesse período, a igreja está. Então, Deus não pode atingir toda a terra. Deus não pode atingir toda a terra nesses flagelos, porque a igreja está aqui. Nesse período desses flagelos, muitos cristãos vão se converter. Como, meu irmão? Irmãos, a primeira trombeta vai matar 2 bilhões de pessoas. A mídia vai falar que foi um fenômeno da natureza que aconteceu, que foi mentira. Nós somos da igreja, tem que Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e ouve a palavra dessa profecia e guarda as palavras dessa profecia. Então, nós vamos saber, quando chegar a notícia, morreu 2 bilhões de pessoas, soou-se a primeira trombeta. A igreja vai ficar atenta, a igreja vai ficar em oração, a igreja vai ficar em jejum. Por quê? Quando soar a primeira trombeta, nós temos 3 anos e meio para passar um sofrimento leve. Os primeiros 3 anos e meio. Mais uns 3 anos e meio para frente não vai ser leve, vai ser pesado. Mas esse soar da primeira trombeta, vai morrer, a gente não sabe se é uma doença tipo Covid. Mas não. Você acha que o Covid já foi a primeira trombeta? Não, de jeito nenhum. Mas você morreu. Ô irmão, primeiro que eu te falar uma informação aqui. Esse número que foi dado de morte por Covid, esse número é mentiroso. Esse número é mentiroso. Todas as mortes, eles colocavam Covid para que viesse 19.500 pessoas na prefeitura. Então, os prefeitos, lá do São Paulo, que ensinou os governadores, os prefeitos, coloca Covid. Então, qualquer morte, Covid. Então, a pessoa que está morrendo era Covid. Então, esse número é mentiroso. Irmão, eu estou falando aqui de 2, a população mundial hoje é 8 bilhões. Vai morrer 2 bilhões de uma vez. Então, não tem como. Isso não aconteceu. Vai ser uma coisa inacreditável. Só que sim, vai assustar os ímpios que ficarem vivos. Nós não. A igreja, nenhum vai ser morto. Nenhum cristão, nenhum que está debaixo do sangue de Jesus. Ele tem que ser perfeito para ser livre disso? Claro que não, que palhaçada é essa, irmão. Não existe perfeição. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Me perguntaram, irmão, quando a pessoa pega o Espírito Santo sai? Claro que não. Se o Espírito Santo pega o Espírito Santo sai, como é que é ele que convence nós para voltar e do arrependimento? Perdemos. Então não é assim que funciona. O sangue de Jesus vai livrar os cristãos do mundo inteiro. E nessa época aqui, não vai ter negócio de placa de igreja mais não. Tribulação, isso está falando da tribulação. Vamos ser arrebatados aqui na 7ª trombeta. Vamos chegar nela. A igreja, aqui sim. E tem uma coisa: ia ser 7 anos que nós íamos passar. Mas Jesus Cristo falou que por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados para 3 anos e meio. Foi abreviado. Então, diminuiu 3 anos de grande sofrimento. Era para ser 7. Deus abreviou por causa dos escolhidos. Deus abreviou de pena de nós, da última igreja. Deus ficou com pena de nós e Jesus falou: vou diminuir esse prazo aí, Senhor. Aí Deus concordou, o Espírito Santo concordou. Então vamos continuar, irmãos. Vamos continuar aqui. Então, esses 3 anos e meio, então nós vamos passar também. Aqui sim, nós nesses 7 anos aqui, nós vamos estar aqui. O arrebatamento é aqui na 7ª trombeta. Nós vamos ler isso. Eu acho que dá tempo de ler hoje, dá tempo aí. Não vamos ler isso aqui hoje. Nós vamos ser arrebatados na 7ª trombeta, confirmado pela Bíblia. Com confirmação. Aqui, nós estamos onde aqui? Nós temos qual trombeta? 8:2, já lemos? Você não culpou isso. Você falou que o Espírito Santo não sai da gente. Mas tem que sair sim. Ô irmão, você pode acreditar que isso não Você sai. saiu do confessor do pecado? Ô, irmão, você É ele que está convence. o doutor está comigo lá? Você acha? Ô irmão, Uma nós coisa não vamos sair do Espírito. Não vamos sair do Espírito. Eu sei, não vamos sair do Espírito. O Espírito Santo não sai do cristão que comete pecado. Deus mostra para ele que sai. Deus tira, não, mas você pode acreditar, mas se o Espírito saísse, não tinha retorno, não, irmão. Todos afastados,
tem aquilo, minha mente vai voltar assim. Aí não voltar, mas o ar não tem problema. Eu já ouvi testemunho de homem tá assim, moço, mulher assim, ó. Não queria não. Aqui, deixa esse estudo para outro dia. Deixa essa parte para outro dia. Vamos continuar. O Espírito Santo não sai. Vamos continuar aqui. Nós estamos. Não é isso que eu quis dizer, não. Sim. Eu não quis dizer que isso pode para. Não, eu estou querendo dizer o seguinte: quando o homem peca, o Espírito Santo continua, porque é ele que nos convence do erro, é ele que nos convence do pecado. Aí você vai e busca o arrependimento no sangue de Jesus, e você se. No ato. E aí? Isso aí é uma parte espiritual. Sim, ué. Pois é. Tão profunda que não vamos entender só. Essa parte nós vamos entender aqui, ó, na sétima trombeta. Quando nós tivermos a nossa mente 100% que nós tivéssemos. Nós estamos aqui, então, 8:12, irmãos. 8:10. O terceiro anjo tocou sua trombeta, tem uma grande estrela que queimava, como tocha, caiu do céu sobre o texto dos rios nas fontes. Está vendo? Por que o texto? Porque a igreja está aqui, precisa beber água. Então os ímpios também vai sobrar com os beber, vai, 70% dos ímpios vai sobrar. Porém, os que acontecem essas trombetas vão começar a se converter. Agora, a terceira trombeta significa 3 anos, irmãos. 3 anos. Falta 6 meses para a igreja começar a passar por uma tribulação maior. Por quê? Depois que soar essa trombeta aí, vai passar 6 meses, o anticristo vai emplacar isso aqui, ó. Certificado. Essa igreja de homossexual me leva na tribulação. Ô irmão. Mas irmão, esse flagelo, tudo que quer eles mata isso tudo, irmão. Esses flagelos aqui de Deus sobre os ímpios, mata isso tudo. Quem está livre do flagelo é só os que têm o sangue de Jesus. É só os que têm o selo de Deus. Quer ver? Eu vou só. Não vou atrasar, não. Pode ser. Aqui. Eles vão dar de nós, pô. Esses pontos vão dar de nós. Sim, por isso mesmo, você não vai negar que as igrejas, aqueles homossexuais que estão falando que estão pregando Jesus Cristo? Já não é uma coisa, tá? Mas acontece que esse flagelo vai cair e mata todos. Mata todos. Esse flagelo é só para quem está com o selo de Jesus, o sangue de Jesus na vida. E não significa que nós somos perfeitos. Significa que nós, quando nós pecamos, nós buscamos o arrependimento através do Espírito Santo, e por causa disso, nós vamos buscando a santificação até chegar aqui na sétima trombeta. Agora, o pessoal que está no homossexualismo, o pessoal que está na prostituição, o pessoal que está matando, que está roubando, que está dando corrupção, várias coisas. Irmãos, não está com sangue, não adianta. Tem que ver o Evangelho é transformação. A pessoa aceitou Jesus, tem que ter uma vida transformada. Tá, não, mas não estou querendo essas coisas desses pastores, não, irmão de novo. Vamos continuar aqui no estudo. Aqui nós estamos falando de ira de Deus contra ímpio e ira do diabo contra a igreja. Então presta atenção. Esse terceiro ano significa o terceiro ano. Quando acontecer isso aqui, nós vamos saber, a igreja vai saber que daí 6 meses vai acontecer isso aqui, ó, a exigência do anticristo para colocar um QR Code, entendeu? Viu, irmão Marinal? Você que é tesoureira, quando acontecer esse terceiro trombeta aqui, você fica aqui, ó, passar 6 meses, ó, para tirar o dinheiro, tem que tirar você pula fora, ó, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. 6 meses, perdeu tudo. O dinheiro fica lá, só que nós não vamos precisar. Não tem dinheiro de papel, não, é digital. É o tipo de esteroide para qualquer estrela. Então, presta atenção, irmãos, a igreja vai viver pela fé. A igreja vai passar 3 anos e meio. E vocês lembram do profeta Elias? Quando ele procurou Reabe, e ele falou assim: ó, você fez um casamento errado. Durante 3 anos e meio não vai chover em Israel. Irmão, aquele ali é um exemplo para a igreja. Israel passou uma fome. Elias chega pela viúva que não era judia, a viúva de Serepta, que ficava em Sidom, ou seja, ela era uma estrangeira, ela era uma gentia, e o Elias fala com ela: faz um bolo para mim. Ela falou: eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite.
coisa boa para mim. Ela fez, não fez? Ela não pegou tudo que ela tinha e deu. Irmãos, enquanto ela estava morrendo de fome, na casa daquela viúva não faltou azeite nem farinha. Irmãos, da mesma forma que Deus sustentou Israel 40 anos no deserto, Deus vai sustentar a igreja aqui, nesses 3 anos e meio. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar água. Internet, vocês não contam que Deus não vai mandar internet, não. Internet, vocês esquecem que Deus não vai mandar internet. Mas o básico que nós precisamos, e vai ser só 3 anos e meio, que Jesus abreviou isso para nós. E tem um tempo de Jesus ainda. Jesus tem que conversar com o Pai. 7 anos muito. Diminuiu para 3 anos e meio. Então ele diminuiu para 3 anos e meio. Então o diabo vai vir com grande fúria aqui agora. Nesse período aqui, para exterminar, porque já está perseguindo, não vai ter placa de igreja, não vai aceitar cruz de igreja, não vai aceitar nada disso. Ele não vai aceitar. Mas agora ele vai aceitar, ele já tirou as Bíblias. Não tem Bíblia mais aqui. Aqui não tem nenhuma Bíblia mais. Eu acredito que na primeira trombeta ele já vai estar tirando as Bíblias. Por isso que Deus já começa a sambar flagelo em cima deles. Na primeira trombeta. Irmãos, não sei como é que vai fazer, mas o diabo. Muita caspelinha, mas acontece que não sei o que o diabo vai fazer, não. Mas o diabo não. Ele vai descer. É crime, vai ser cometado crime. Isso já é, essa lei já existe na China e no Coreia do Norte. Vamos só ampliar para o mundo. A lei de proibição de bebê na China já existe no Coreia do Norte. Na China, mas como isso já existe. Porém, vai ser ampliada para o mundo. Entendeu? O pessoal está passando perto da sua casa. Ele tem um direito na saída daqui. Eles mandam. Não vai ser não tem democracia, não. Não existe democracia. Pode entrar na casa e vai se olhar. E se você tiver Bíblia, a pena vai ser a morte. Então, presta atenção. Irmãs, nós estamos aonde aqui agora? 8, 10? Não, 8, 12. Eu quero 8, 12. Nesse tempo aí, você acha que é um tempo para os desviados, que conhece a palavra, se reconciliar? Se eles não se reconciliar, irmão, é inferno. E quem está firme tem que permanecer firme. Nós que estamos firmes tem que permanecer firme. E os desviados têm que voltar, porque eles vão ver a palavra se cumprir. Que isso aí não tem como você não saber. Se na terça parte será atingida a primeira 2 milhões de pessoas, aí sobra 6. Aí a segunda vai diminuindo, né? Já é 6 milhões, vai ser a terça parte de 6 milhões. Vai diminuindo. Depois vai ser a terça parte irmãos, a pessoa que é ímpio, católicos vão se converter, católicos vai largar e vir com o evangelho para sofrer conosco. Irmãos, a igreja primitiva, todos mundo sabe pela história, que era pegado, julgado por leões, era decapitado, e diz que no ano 100, Roma, um cristão lá, foi condenado à morte, a decapitação. Todo mundo sabe. Paulo foi decapitado no ano 67 e Pedro foi crucificado no ano 63. Esse foi no ano 100. Chegaram perto dessa pessoa que estava evangelizando em Roma, foi pego em flagrante e foi decapitar ele. Aí, mas os imperadores não tinham opção. Se você negar Jesus, se você negar Jesus, você vive. Dava essa opção para todo mundo que ia ser morto. Na hora da decapitação, nós tínhamos o carrasco lá, o soldado oficial romano tinha que oferecer essa opção para ele. Você quer negar Jesus? Ele falou: eu nego Jesus, eu nego minha fé, eu nego Jesus Cristo. O carrasco correu, rumo a outro carrasco aí. Eu fico no cadeiro, eu quero este Jesus. Eu já matei tanta gente aqui, eu vi tanto. Não vi, eu já matei tanta gente. Eu posso aceitar Jesus? Perguntou para ele. Pode, qualquer um pode aceitar. Colocou a cabeça, eu morro por causa de Jesus. O carrasco. Irmãos, os oficiais romanos, centenas se converteram ao evangelho em Roma. Centenas de. Só que eles discutiam, não saíam falando, mas se converteram. Não foi só Cornélio, não foi muitos oficiais. Então, na igreja agora,
Alguém vai negar. Mas vai passar por isso aqui. Por isso que o Espírito Santo falou comigo, no estudo dos homens. Mostra primeiro o que vai acontecer com os ímpios, para depois mostrar para a igreja o que vai acontecer com a igreja. A igreja vai ter gente que vai negar Jesus. Que ele vai, não, mas eu tenho tanto dinheiro, aí eu estou aposentado, eu não posso ficar sendo. Irmãos, por isso que eu falei para vocês, esses 3 anos e meio aqui vai ser dolorido, mas Jesus está conosco. Persevera. Vamos perseverar nesses 3 anos e meio que passa rapidinho. Irmãos, 8, 12, não, já lembro 8, 12? E quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferido 1/3 parte do sol, 1/3 parte da lua, 1/3 parte das estrelas, de forma que 1/3 parte deles escureceu, e 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Vamos para quinta, 9. Apocalipse 9, versículo 1 a 3 até o 4. Então, vai falar sobre o selo de Deus de novo. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e a estrela foi dada a chave do poço do abismo. 2. Ela abriu o abismo e dele saiu fumaça, como de uma grande fornalha. O sol e o céu se escureceram com a fumaça que saía do abismo. 3. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhe foi dado poder como dos escorpiões da terra. Isso com certeza vai ser drones, ou esses robôs que estão criando. Estão criando um robô que está trabalhando, vai ter um robô que vai guerrear. Drones, tem tudo a ver com drone. 4. Agora o que é mais importante. Foi dito a eles que não causasse dano nem à erva, nem à terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus. Não tem como eles explicar que a igreja vai ser arrebatada aqui. Você está bem claro que a igreja vai passar. Por isso aqui vai passar, por 3 anos e meio vai passar. Porque nós vamos ser, foi dado que vai causar dano. Espera. Não pode causar dano aqueles que têm o selo de Deus. Ou seja, toda a igreja no mundo que tem o sangue de Jesus será selada. E esses danos vão acontecer no mundo inteiro. E vai morrer muita gente. Mas aqueles que têm o selo de Deus, não. Aqueles que não tinham o selo de Deus na testa, está vendo? Pode causar danos ímpios. Mas aquele que tem o selo de Deus não será danificado. Não será atingido. Ora, terminou. E nós vamos continuar, se Deus quiser, segunda-feira.